Bom, o assunto dessa aula é madeira e a Paula vai falar um pouquinho do que você precisa prestar atenção em relação à madeira que você vai escolher para fazer a sua guitarra. É um universo infinito. É isso aí, a madeira é um assunto bem polêmico, ela tem muitas informações a respeito, mas a gente vai tentar tornar o mais simples possível. Por quê? Porque a gente quer que vocês façam. A gente quer trazer informações para que vocês consigam escolher uma madeira legal sem ter aquele peso de de uma quantidade grande de informações para você se perder. Não, a ideia aqui é simplificar. Então, para começar esse assunto, o que é legal você saber? A madeira é uma matéria-prima, é a matéria-prima essencial para a construção de instrumentos, né? Por quê? Porque a madeira tem, além de ela ser fácil, é um material fácil de encontrar, é um material fácil de trabalhar, além de tudo ele tem um visual bacana, tem propriedades sonoras e, mais importante ainda, ele é agradável ao toque, à sensação. Né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar nas escolhas das madeiras para a construção da sua guitarra. Então, você tem madeiras, por exemplo, você tem guitarras que você não vê a madeira, ela é feita de madeira, mas ela está pintada, está customizada. E é outra coisa, né? Outra propriedade, ela recebe diversos tipos de inserções e acabamentos, né? Incrustações, acabamentos a óleo, tinta, enfim. É um material versátil. É um material extremamente versátil. Então, o que precisa se prestar atenção é densidade, né? Quer dizer, são vários outros detalhes, né? Fora o acabamento, né? Exatamente. Um desses detalhes é o corte da madeira, né? Em construção de instrumentos musicais, o que seria ideal? Seria ideal um corte radial da madeira. Vou dar um exemplo do que seria esse corte radial, né? Fisicamente falando, se você vê uma peça de madeira, tem aqui um modelo de um corte de um pau-ferro. Tá? Ele está no corte radial aqui que você consegue ver os veios retos em relação a quê? Em relação às cordas, né? A gente vai passar as cordas paralelas a esses veios. E se você vê no topo aqui da madeira, os veios seguem retos também. Então isso ajuda a propagação sonora da vibração da corda no instrumento, da vibração do próprio instrumento, além de favorecer a resistência mecânica da peça, né? Que é um corte que promove essa resistência e dura muito mais tempo o instrumento, né? Esse não é um corte comum que você vai encontrar, por exemplo, você vai numa madeireira, você não vai encontrar pranchas todas com cortes assim, né? Não é popular. Você até encontra uma prancha ou outra, mas você consegue extrair isso de uma prancha, né? Você pode, dependendo do jeito que você vira e corta a prancha, você consegue extrair um corte com veios paralelos, o que facilita a sua resistência e a propagação sonora durante uma construção. Claro que isso é uma coisa mais delicada, é um corte mais trabalhado. Você não precisa seguir necessariamente esse tipo de corte, é o ideal, né? É o ideal para aproveitamento sonoro e de resistência, tá? Então não vão pirar nesse tipo de coisa, porque isso vai variar muito com colagens que você fizer, com o tipo de peça que você vai escolher, e aí entra outro assunto, né? Que a resistência da madeira é outra coisa importante, né? A densidade da madeira para a escolha de instrumentos musicais. São vários pontos, né? É a densidade da madeira, é o sentido das fibras, Isso. O sentido do corte, onde elas estão posicionadas, e esse conjunto todo vai estar atuando, né? Então você tem o braço, você tem o corpo, tudo e a força das cordas, então tudo isso vai estar, é um conjunto de detalhes aí. Eu diria que na sua 10ª guitarra, aí você vai provavelmente estar se preocupando com esse detalhe mais preciso, porque aí você já vai estar com mais prática, você já vai ter visto o efeito na primeira, na segunda, na terceira, né? O mais importante de tudo isso aqui é o teste que você vai fazer. E a gente está dando algumas orientações para que esse teste seja bem sucedido no começo e te motive a sempre testar as outras opções, tá? Então, por exemplo, a gente estava falando de densidade aqui, e uma coisa legal de você pensar na hora de construir um instrumento é a densidade da madeira. Existe aqui uma tabela com as referências e, aliás, isso é uma facilidade muito legal, porque muitos luthiers, muitas indústrias já fizeram testes e não tem problema nenhum você seguir esses referenciais de tal marca, tal fábrica usa tal madeira para corpo, tal madeira para braço, tal madeira para escala.
E é legal você seguir porque já é uma decisão acertada, né? Então já está bem. Ou seja, já tem um mundo de informação testada, avaliada, né? Exatamente. Então, assim, dá para seguir o que já é usual no mercado. E, por exemplo, a gente está fazendo em paralelo uma guitarra que a gente está usando peroba, que não é uma madeira usual para guitarra. Certo? Pouco usada, pouco né? usada. E uma outra madeira. E uma outra madeira clara que a gente nem sabe qual é uma madeira de caçamba. E, então, assim, por que não testar? Né? Por que você não arriscar possibilidades? Né? E para conduzir você a arriscar um pouco mais, o que é legal você pensar? Apesar de ter todo esse material que a gente está disponibilizando aqui, a gente pode orientar no seguinte sentido de escolha de madeiras. Pensa no braço do seu instrumento. O braço é uma peça onde vai muita pressão, vai a pressão das cordas, tem um tensor, tem os trastes. Então pensa na escala, precisa ser um material resistente. Por que precisa ser um material resistente? Primeiro que você vai tocar na escala, né? É o seu ponto de apoio, é onde ela vai ser mais executada. Então você, além de ter a resistência para segurar toda essa digitação, você também tem a cavidade dos trastes. Então imagina você fazer essas cavidades todas numa madeira mole, por exemplo, a madeira não vai aguentar, né? Então precisaria ser uma madeira mais resistente, que tem alta densidade. E aí você vai lá na tela ver madeiras que têm altas densidades, por exemplo, o ébano, o rosewood, o pau-ferro, o marfim, o maple, são madeiras que têm altas densidades, são madeiras mais duras, elas não são tão fáceis de trabalhar, mas elas são resistentes, né? E o braço também é outro componente, né, que precisa ter uma certa resistência, porque as cordas estão puxando o headstock, então tem o movimento do tensor, tem tudo isso, né? Então é importante escolher aí a madeira um pouco mais resistente, né? O corpo já nem tanto, né? Se você for colocar uma madeira, por exemplo, muito resistente para o corpo, vai ficar pesado, né? Você não consegue segurar a sua guitarra. Então pensa nisso também, né? A questão do peso da madeira. Se for o caso de você ir até uma madeireira, escolher uma madeira, vê o peso dessa madeira, né? Sente o peso, veja os veios da madeira, se não tem muito nó, porque o nó também é outra coisa, né? Que atrapalha tanto no corte quanto no processamento, além de tornar a madeira frágil, né? Ela fragiliza. E a questão da reverberação das notas, né? Exatamente. Né? Apesar de que existe também o outro corte, que é o corte da rádica da madeira, que é legal, porque isso promove um visual, né? Então a gente usa muito esse corte de rádica da raiz da árvore para fazer tops, né? Os tops, o topo do instrumento, colar na parte da frente e fazer um desenho bonito, né? Porque outra característica importante da madeira é o visual, e isso nunca é descartado, né? É importante associar tudo isso. Olha que legal, aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui é uma folha de madeira, tá? Não é uma peça, não é uma prancha, é uma folha que é muito usada para acabamento. E esse é o tipo de corte da rádica, né? Da raiz da árvore. Você não vê os veios paralelos, você vê desenhos, né? Que é como se fosse a vista de topo, né? Do corte. E isso é legal porque promove o acabamento das peças, né? Você pode usar de diversas formas. Mas é um sentido de corte que não tem resistência mecânica. Então dá para fazer um braço com uma peça de... imagina isso aqui grosso, para você tirar uma travessa de braço. E fora trabalhar isso, né? Acaba sendo duro, o veio vai sempre contra no manuseio das máquinas. Tem os nós, então complica. Então a gente usa puramente para visual esse tipo de... E existem rádicas incríveis, né? Sim, lindas, lindas. Você pode, dependendo do corte, vai comprar uma folha, por exemplo, que é comprida, você pode cortar ela de forma tal que você consiga espelhar o desenho, fazer diversas combinações para ficar ainda mais legal a construção do seu instrumento. Inclusive é o caso de repente você usar no corpo da guitarra uma madeira até não tão bonita e você trabalhar um desenho com uma folha de rádica, né? Com certeza. Dá até para jogar em termos de custo da guitarra, Fica muito legal. É colado com cola contato, a gente usa com cola contato. Aí faz parte do planejamento que você vai fazer da sua guitarra, do projeto, do planejamento, e para você conseguir um resultado diferente, incrível, né? Em função do tipo de acabamento que você vai optar. Imagina essa folha, por exemplo, com um belo de um verniz brilhante,
transparente, ficaria... Chega até a dar profundidade, né, nos desenhos. Exatamente, dá um 3D, né? Bom, aqui eu tenho algumas amostras de madeira que eu peguei na minha oficina, que era o que eu tinha lá de sobras de construções que eu fui fazendo ao longo desse tempo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o pau-ferro, o rosewood, o ébano, o maple, o marfim e o roxinho, que são madeiras um pouco mais densas, né? Essas aqui, por exemplo, você pode usar para fazer braço e escala, porque são madeiras um pouco mais duras, dão mais resistência, né? E essas aqui, mais para fazer escalas, porque elas são muito densas. Elas são muito mais densas, bastante duras, né? Exatamente. Então você quer uma escala escura, você pensa, não tem o louro preto também, tem outras madeiras, tá? Que estão relacionadas aí para vocês, mas eu tenho aqui para vocês verem visualmente, e terem uma noção de algumas delas, né? Então, usados para fazer escala escura, usados para fazer escala e braço, escala clara, ou o roxinho, que já é uma madeira que tem essa coloração. Daí o nome roxinho. Até meio exótica. Lá eles chamam de Purple Heart, lá nos Estados Unidos. Aqui eu tenho o mogno, o cedro. O mogno e o cedro são usados para fazer corpo e braço. Não tanto o cedro, porque ele é um pouquinho mais mole. São madeiras até de timbre, são bem parecidas, são bem próximas. Você pode substituir uma pela outra, no caso, né, de baixos orçamentos ou facilidade de encontrar, enfim. Então o mogno ele é um pouco mais leve, né? Então é mais usado para fazer corpo, né, que não tem tanta resistência mecânica, mas tem que tomar cuidado também com o tipo de ponte, que tem alavanca, que exige muito. Pensar no seu projeto, que é o que o Marcelo falou antes. Pensar primeiro, ter uma ideia do que você quer fazer para você entrar com a configuração de madeira, as peças e fazer boas escolhas para você ter um instrumento durável também, né?